Sem mais demoras, vamos ler a palavra de Deus. Não está bom aqui, me ajuda, irmão. Fica de pé no seu lugar. Eu sei que o calor às vezes nos faz ficar um pouco assim abatidos, eu sei, mas vai passar em nome de Jesus. Eu quero ler com você inicialmente o texto de 2 Samuel, capítulo 2, verso 23. Hoje eu continuo na mesma ênfase de domingo passado, e até creio que vamos fazer aí uma série que o Espírito tem nos conduzido sobre esses valentes de Davi. E hoje eu quero falar sobre um chamado Benaia. Fala comigo, Benaia. Há uma tradução que também que chama de Benaías, mas eu gosto mais de Benaia. Vamos lá, a Bíblia diz assim: também Benaías, ou Benaia, filho de Jeoiada, filho de um homem de Cabzeel, valoroso e de grandes feitos. Aí começa a falar algo que ele fez. A Bíblia diz: ele matou 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois disso, ele desceu e matou um leão. Fala comigo, matou um leão. Matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Preste atenção, nada na Bíblia é por um acaso. Tudo que está aqui tem um propósito. E a Bíblia diz, pode avançar: matou também um egípcio, homem temível, de temível aspecto. A palavra diz que ele também era um homem grande, gigante, era um gigante esse egípcio. Tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado. Fala comigo, um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Aleluia. Põe a mão no seu coração, ore comigo em voz alta, diga: Espírito Santo, abre agora o meu coração para esta palavra. Diga: eu preciso de revelação. Por isso agora eu repreendo toda interferência no meu espírito, seja cansaço, seja o calor, seja qualquer outra situação. Diga: eu repreendo agora, o meu coração é terra fértil, está pronto para receber a palavra de Deus. Diga: eu serei daqui hoje alimentado, fortalecido, edificado por esta palavra. Diga: a minha vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Dá um amém de valente aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar-se, glória a Deus. Aleluia. Então, no domingo passado, irmão, eu ministrei uma palavra trazendo esta questão da guerra. Falamos muito sobre isso. Eu gostaria muito que você passasse ali na mesa e adquirisse a sua palavra, para que você pudesse ouvir, se você não pôde estar no culto domingo passado. E nós, como cristãos, invariavelmente nós enfrentamos guerras. Nós estamos sempre envolvidos numa guerra. Enquanto você estiver aqui nesta terra, nós viveremos em guerra. A Bíblia diz que que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Jesus, quando vier na sua glória para reinar sobre a terra, ele virá como um guerreiro, virá montado num cavalo, virá com uma espada na sua boca, nos seus olhos como chama de fogo, e virá para uma guerra. Na verdade será a última, mas também é uma guerra. E a Bíblia diz também que nós, como igreja, nós somos identificados como um exército. O apóstolo Paulo, no Efésios capítulo 6, ele traz ali a armadura de Deus, né? Ou seja, nós como cristãos, nós também estamos inseridos nessa guerra. Para não nos ferirmos na batalha, falamos também sobre os soldados feridos, nós precisamos estar guardados, armados, protegidos. Então olhe para cá. Seja ciente de uma coisa: o cristão é um soldado que está permanentemente em guerra, mas é uma guerra que nós não seremos derrotados, uma guerra que Ele vai lutar por nós, e nele nós somos mais do que vencedores. Há um amém neste lugar? Há um amém de vencedor neste lugar? Eu não sei se você está passando por uma guerra, se você já passou por ela. Se não, você vai passar, pode ficar tranquilo, mas você vai vencer em nome de Jesus. A boa notícia é: você é um vencedor em Cristo Jesus. Dá um amém de vencedor, vai dando um amém. Você falar amém alto, eu prego mais rápido e cabo rápido. Amém, irmãos? Aleluia. Mas hoje, domingo passado, eu falei sobre Samá. Samá foi um dos valentes de Davi. Você sabe, o rei Davi tinha um exército muito poderoso.
foi um rei que nunca perdeu uma batalha, nem como soldado, nem como rei, mas ele tinha um exército que o amparava, e dentro desse exército tinha alguns generais, alguns homens de guerra, eram conhecidos na Bíblia como os valentes de Davi. Eram vários, mas desses valentes existiam 3 que eram os caras, os valentes mesmo. Você percebe que não eram homens excepcionais na sua própria vida, mas eram homens que confiavam em Deus, e através dele, Deus dava vitória. O caso de Samá, ele sozinho defendeu o seu campo de lentilha contra toda uma guarnição dos filisteus, sozinho ele venceu, mas vimos na palavra que na verdade foi o Senhor venceu através dele. Então, nós cristãos somos assim, nós não dependemos da nossa própria força, nós dependemos da força do Senhor, e é essa que nos dá a vitória. Falamos sobre isso, mas hoje eu quero citar esse outro valente, Benaia ou Benaías. Esse homem fez algo muito interessante, é alguém que eu tenho muito assim, gosto de estudar a vida dele. Eram soldados de grande expressão, mas que tudo que eles fizeram foi feito não na sua própria força. Humanamente falando, não daria para eles vencerem algo dessa forma, só poderia vencer no poder do Espírito. O que aconteceu com Samá? A Bíblia diz que, com Benaia. A Bíblia diz que Benaia, ele matou 2 filhos de Moabe, eram homens valentes, ele matou esses homens. Depois disso, num tempo de neve, no inverno, ele foi se abrigar da neve dentro de uma caverna. Quando ele chegou na caverna, tinha um leão lá dentro. Ele matou o leão na caverna. Depois ele saiu da caverna e matou um egípcio, homem que trazia uma expressão, a Bíblia diz, muito temível, um gigante. Olha só, isso fez de Benaia, olha para mim, alguém que se colocou entre um dos 3 de Davi. Eu quero ler esse texto novamente. Olha o versículo seguinte, do 22, pode passar. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E eu quero através dele hoje falar com você sobre o que nós podemos aprender através dessa situação de Benaia. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Fala para o seu irmão, aperta o cinto que nós vamos decolar agora. Vamos decolar, aleluia. O primeiro princípio que vejo aqui, nesse episódio de Benaia, ele ter entrado numa caverna, matado um leão sozinho, um leão acuado numa caverna. Irmão, eu já não quero enfrentar um leão nem em campo aberto, imagina acuado numa caverna, com um cajado na mão. Ele estava acuado, ele matou esse leão, depois ele saiu e matou um gigante. O gigante tinha uma lança muito forte, ele tinha um cajado na mão, e com o cajado ele tomou a lança e a espada do gigante e o matou. E aqui nós temos um princípio interessante, preste atenção. E esse princípio, às vezes a falta desse entendimento tem levado alguns valentes a serem derrotados diante dos gigantes. E a verdade é essa: não tente enfrentar gigantes sem antes matar leões. Esse é um princípio fundamental na nossa vida e vale para qualquer instância. Só mata gigante depois que você matar leão. Esse é um princípio que nós vemos os valentes de Davi tendo como prática na sua vida. Ele matou sim um gigante, Benaia, mas antes ele matou um leão. Fala comigo, mata gigante depois de matar leões. Sabe por que nós temos sido derrotados nas nossas batalhas? Nós estamos tentando enfrentar os nossos gigantes com leões vivos, com leões que permanecem vivos, com leões que ainda estão escondidos nas cavernas da nossa alma, estão guardados na espreita, nos cantos da nossa vida. E aqui está um princípio que nós precisamos entender, querido: a vitória sobre o gigante é Deus quem vai te dar, mas você precisa ter uma disposição de enfrentar primeiro leões, matar leões. Todo matador de gigante, ele foi primeiro um matador de leão. Isso aconteceu com Davi. Se você for comigo em 1 Samuel, olha só, 1 Samuel capítulo 17, verso 34, a Bíblia diz que quando Davi se apresentou a Saul
para enfrentar Golias, o argumento que ele usou para convencer Saul foi esse. Davi disse, então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, fala comigo, um leão, ou um urso, e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada, o feria e o matava. O que convenceu Saul de autorizar Davi a enfrentar Golias, é que Davi matou um leão. Olha para mim, quando você matar os seus leões, os seus gigantes vão ser fichinha para você, irmão. Você não teme, quando você mata um leão, você não teme gigante nenhum. Nós fugimos dos gigantes hoje, é porque tem leão vivo dentro de nós. Tem leões ainda rugindo, rondando como um leão, a Bíblia diz, ao nosso derredor, tentando nos tragar. E por isso nos atemoramos, nós ficamos atemorizados. Então esse princípio você precisa entender. Nós precisamos primeiro matar leões. E hoje aqui você vai sair daqui como matador de leão. Fala para o seu irmão assim, matador de leão, prepara. Deus vai te capacitar aqui hoje para matar seus leões. Eu sei que é uma expressão, uma máxima, cada um diz, cada dia matando o leão. Essa vai ser a prática na sua vida, você vai matar de verdade. E outra coisa, não é todo dia não, é só um. Na verdade são dois, eu vou falar sobre 2 leões que vão morrer hoje. Então, quando falamos de gigantes, não temos dificuldade de entender. É muito fácil, quando você fala de matar os seus gigantes, nós entendemos facilmente, nós identificamos claramente quem são os nossos gigantes. Gigantes para nós são aquelas situações que enfrentamos e que elas são maiores do que nossas próprias forças. São os nossos gigantes. E às vezes são aqueles que colocam a nossa fé em teste. Por exemplo, uma enfermidade que você luta, que é maior do que você, talvez uma questão de cunho conjugal, pessoal, talvez uma questão familiar, uma questão de financeira, situações que você enfrenta que são maiores do que você. Esses são os seus gigantes. Não é difícil para nós entendermos isso. Mas não podemos negar que os leões são mais complicados, porque leões não são aparentes, eles não são grandes o suficiente para você, não te afronta de maneira aberta. Leões são sempre aqueles que estão na espreita, estão escondidos, estão guardados. Então, para você identificar um leão, às vezes você tem que entrar na caverna, porque ele está guardado ali dentro. Alguém está comigo aqui? Benaia, a Bíblia diz que estava num tempo de neve, era inverno naquela região. E você sabe que nas estações, na Bíblia, as estações falam também de fases da nossa vida. E o inverno na palavra fala de um tempo de crise. Inverno na Bíblia aponta para um tempo de crise, é o inverno. São estações que às vezes nós passamos, que temos que enfrentar o frio, a neve, o gelo, que não é fácil, irmão. O gelo queima, o gelo muitas vezes deixa você, sabe, paralisar, te congela. Sim, inverno fala tempo de crise. E quando nós enfrentamos um tempo de crise, qual que é a nossa tendência natural? Procurar abrigo. Foi o que Benaia fez, quando a crise veio, quando a neve veio, ele foi para a caverna. Isso que você faz, quando a crise vem, você se esconde. Você vai para aquele lugar onde você vai ficar pensando, remoendo aquilo, você vai guardando aquilo e você vai para dentro pensando o que aconteceu, por quê, questiona tudo e todos, vai para a caverna. Só que você não descobre uma coisa, que pior do que a neve, é o leão que está dentro. Pior do que a neve que está de fora, muitas vezes, é o leão que está de dentro. Alguém está comigo aqui, irmão? Crises, olha para cá, crises revelam os nossos leões. Tem aprendido isso? A crise vem para revelar leões que estavam escondidos. E cada um de nós, preste atenção, tem 2 leões que nós temos que enfrentar, não tem jeito, ele tem que ser enfrentado, principalmente nós cristãos. Olhe para cá, querido, se você está no inverno, não preocupa com o inverno não, tem um leão ainda para você. Estou te animando aqui hoje, hein? Tem um leão para enfrentar, mas olha para mim, você vai ser um matador de leão, aleluia. Fala para o seu irmão, você é um matador de leão, aleluia. O dia que eu entendi isso, irmão, minha vida tomou um outro rumo. O dia que eu entendi que eu não sou um matador de gigante apenas, eu sou primeiro um matador de leão.
E o urso também, pode vir que for. Porque tanto para matar o leão, o urso precisa da graça, do favor. E Benaia entendeu isso. Então a Bíblia diz que ele entrou para a caverna, encontrou o leão. E o pior do que a situação, do que o leão que está de fora, de dentro. Já recompor a minha frase. Pior do que a neve que está de fora, é o leão que está de dentro. Pois bem, pastor, quais são esses leões que precisam morrer? Eu separei pelo menos 2, que são os principais. Logicamente eu estou falando de uma forma didática, figurativa, você está me entendendo. Nós somos animais, nós não queremos matar leão, não sou caçador de leão, estou falando de uma maneira figurativa, você está me entendendo, amém, irmãos? De uma maneira bem textual, a palavra de Deus diz que há um leão dentro de nós que precisa morrer. Esse leão chama-se justiça própria. Olhe para cá. Quando vem a crise, quando vem a neve, a primeira coisa que aparece é o rugido da justiça própria. Ela vem de dentro, você muitas vezes nem sabia que tinha. Você achava que a crise maior era a neve, mas de repente você começa a se defrontar e confrontar você, um rugido de um leão que estava dentro. Eu sei muito bem o que é isso, que eu escutei esse rugido. Houve uma fase na minha vida, irmão, que esse leão rugiu nos meus ouvidos por muito tempo, e eu não sabia. Ele estava dentro da caverna, nos lugares mais escuros do meu ser, escondido ali, aguardando um momento para atacar. Eu não entendia que a crise, Deus havia usado a crise. Deus não traz crise para você, Deus não traz problema para você, Deus quer te abençoar, Ele quer te fazer bem, Deus tem coisas boas para você. Mas às vezes a crise, quando vem, Deus é tão bom e gracioso que Ele usa a crise para te abençoar. Alguém me entende aqui? Eu não sou daqueles pregadores que pensam que Deus, para te melhorar, Ele te coloca uma doença. Deus não faz isso. Deus não tira seu emprego para te ensinar uma lição. Deus não faz isso. Deus não coloca um câncer em você para te ensinar a ficar mais humilde. Deus não faz isso. Você como pai faz isso com o seu filho? Sim ou não? Deus também não. Então crise não é Deus quem põe, mas às vezes nós entramos nela, e Deus é tão gracioso que Ele usa a crise para revelar o leão para você. Crise, ela vem para isso. Na minha vida foi assim. E o leão que surgiu, o leão da justiça própria. Justiça própria é outro nome para ego, que é outro nome para orgulho, que é outro nome apenas para soberba. Irmão, nós precisamos de fato enfrentar isso. E a Bíblia diz lá em Filipenses 3, versículo 9, que a justiça própria é a justiça que procede da lei. A Bíblia diz: e seja achado nele, em Cristo Jesus. Nós temos que ser encontrados nele, não em nós, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Há 2 justiças que a Bíblia fala: a justiça que vem da fé e a que vem da lei. A justiça que vem da lei é a justiça própria, é aquela justiça que você depende do seu mérito. Todas as vezes que você ouvir na palavra a lei na Bíblia, lembre-se de uma questão: isso aponta para mérito, merecimento, razão própria. A justiça que procede da lei não está baseada na fé, antes ela se firma no seu próprio merecimento, na sua própria justiça, naquilo que eu mereço, que eu posso, que eu devo, que eu recebo, ou aquilo que eu não mereço. Justiça própria sempre aponta para o homem se relacionando com Deus, confiado na sua própria retidão, confiado no que Ele é bom. Se eu comportei bem, eu espero coisas boas de Deus, mas se eu me comportei mal, eu espero punição de Deus. E essa relação, ela te impede de avançar. Deixa eu dizer uma coisa: isso é um leão que tem que morrer. Justiça própria, meu irmão, aprenda o que eu estou te dizendo, por experiência própria e pela palavra de Deus, é um leão que tem que ser morto. Se ele está escondido, entra nessa caverna, dá um jeito, procura alguém. Às vezes Deus usa alguém para revelar isso na sua vida, como usou algumas situações na minha vida. E às vezes a nossa mulher é boa para usar isso, irmão. Não conta para minha esposa não, mas ela revelou muitos leões dentro de mim. Crises conjugais revelam leões
importantes. Alguns maridos podem dizer amém a isso? Ele tem até medo de falar amém, porque a mulher está do lado, né? Mas é assim mesmo. Olha para cá. Mas às vezes aquilo te revela um senso de merecimento, um senso de achar que eu fiz tudo, por que eu estou passando por isso? Eu fiz tanta coisa, eu me preparei, sabe, eu comportei direitinho, eu fiz tudo direito que o pastor falou, eu sou dizimista, eu fiz jejum, eu fiz tudo, mas ainda Deus não me abençoa. Deve ter alguma coisa errada em Deus, ou no pastor, ou na igreja. Aí você vai buscar alguma outra coisa, mas Deus está te mostrando hoje, querido, tem um leão rugindo no seu ouvido, esse leão tem que morrer. Se esse leão não morrer, eu vou dizer, o gigante sempre vai te amedrontar. Então não fuja de gigante, não, pelo contrário, vai atrás do leão. Se você matar o leão, o gigante que vai fugir de você. Vai dizendo amém aí, irmão. O que é justiça própria, pastor? É sempre o homem que achando em si mesmo, nas suas obras, algum motivo para ser abençoado. É troca. Todas as vezes que você se relaciona com Deus baseado na troca, você está na justiça própria. Se você acha que você merece porque você fez por merecer, vou dizer, a nossa justiça na Bíblia é vista como trapo de imundícia. Ela tem que ser enxergada assim. Isaías capítulo 64, 6 diz isso de uma maneira muito clara: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, o nosso mérito, o nosso eu, é como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebentam. Procura no dicionário bíblico o que é trapo de imundícia, você vai ver o que é a sua justiça própria para Deus. Não é nada. E por que ainda nós deixamos esses leões viverem dentro de nós? Porque nós permitimos ainda resquícios de mérito ou merecimento em nós. Por que ainda nós achamos que nós devemos ou merecemos ou temos algum direito? Irmão, morto não tem direito nenhum, e nós morremos com Cristo. Morto não reclama, morto não tem necessidade, morto não depende de nada, nós estamos mortos em Cristo. Agora a vida que nós estamos em nós, é a vida dele também. Olha para mim, você tem uma vida eterna dentro de você, uma vida abundante. Quando você abre mão da sua justiça, a justiça dele vem sobre você. E a justiça dele é uma justiça plena, completa. Benaia teve que enfrentar esse gigante, na verdade esse leão. Ele entrou na caverna. Eu te digo hoje, querido, se tem algo que você tem que fazer, vai para a caverna, fala: Senhor, me mostra esse leão, e mata esse leão. Mata esse leão. Pastor, mas como eu vou fazer? Eu sei que às vezes você tem medo dele, porque ele está ali rugindo para você, mas eu te digo, vai na força do Senhor. O dia que você dá o passo, a unção da conquista vai vir sobre você, a força do Espírito vai vir sobre você, e esse leão não vai te resistir. Fala para o seu vizinho: irmão, mata esse leão na sua vida. Sabe por quê? Sabe por que esse leão precisa morrer? O principal motivo que ele tem que morrer, por que ele precisa morrer, por que a justiça própria tem que ser removida da nossa vida? Porque a justiça própria, ela bloqueia o favor. A justiça própria, ela impede Deus te abençoar. Ele quer te abençoar, mas ele não pode, porque a justiça própria está impedindo Deus de agir. Tiago capítulo 4 verso 6 diz isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, irmão, olha para mim, seja humilde. Seja humilde de aceitar o que vier para você. Seja grato a Deus. Para de ser melindroso, para de tentar buscar resposta onde você não encontra resposta, para de tentar achar problema. Apenas receba com gratidão. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Sabe, quando você se humilha, o favor é liberado sobre você, porque Deus resiste ao soberbo, mas aquele que se humilha, a Bíblia diz que Deus libera graça. O que é graça? Favor de Deus. Benção onde você for. Você quer ser abençoado onde você for? Seja humilde. Mata esse leão hoje, irmão. Alguém está comigo aqui? Mas há um outro leão. Como se não bastasse, além da justiça própria, há um leão que ruge no nosso ouvido constantemente.
Esse leão que Benai enfrentou na caverna, também é um leão que fica ali dentro, nos atemorizando. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, versículo 8, um versículo muito conhecido, que a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Tem que estar atento com relação a esse leão, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, nas nossas cavernas, no nosso interior da nossa alma, nas cavernas da alma, que eu poderia dizer assim, existem leões que estão ali rugindo contra você. E às vezes, se você não identificar isso, você pode estar impedido de desfrutar, de vencer o gigante. E eu quero mostrar a você, já preguei sobre isso uma vez, mas eu preciso de lembrar o que é esse rugido. Porque você pensa que esse rugido é a força do diabo, mas não é. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão. Ele não é um leão, mas ele age como, ele ruge como, procurando alguém a quem possa. Fala comigo, possa. Só tem alguns que ele pode tragar, outros ele não pode. Você é alguém que o leão não pode tragar mais. O leão não pode mais te devorar, por isso ele fica só rugindo, mentindo para você. Lembra que eu preguei isso? Você é indevorável. Fala comigo, eu sou indevorável. Quando o leão vier sobre você, rugindo como leão, ele está procurando alguém que ele pode, mas você ele não pode mais, porque você agora não é mais, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi perdoado, você foi remido, você agora é indevorável. Dá um amém aí, indevorável, irmão. Mas o leão, ele tenta como, ele age como, ele se transforma, sabe, ele é um impostor, e o diabo ele vem tentando te amedrontar, rugindo como leão. Mas ele não pode simplesmente sair por aí devorando todo mundo, não. Ele tem alguns que ele pode, mas aquele que é lavado e remido no sangue, ele não pode nem tocar você mais. Então, a força não está no leão, a força está em você, por meio de Cristo. Como que nós vencemos esse leão? A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz que, o versículo anterior, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O segredo para você ser indevorável é não estar mais atolado na ansiedade, não estar mais preocupado, é descansar, é escolher descansar. Pastor, como que eu mato esse gigante? Eu vou dizer uma coisa, descansa no Senhor. Lança sobre ele a sua ansiedade. Você está vendo essa situação negra, o leão rugindo, lá fora a neve caindo dentro da caverna, o leão rugindo. O que você faz? Você vai declarar: Senhor, em Ti eu espero, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito, para me guardar, para que eu não tropece em pedra nenhuma. Então eu não dou ouvido a gigante, não dou ouvido a leão, eu dou ouvido à voz da palavra do Senhor na minha vida. Então eu posso descansar nele. Isso é fé. Essa é a justiça que vem da fé. Não depende do que você é, do que você fez, depende do que Ele fez por você. Então você confia nele. Você faz calar o leão, lançando sobre Deus, sobre Cristo, a sua ansiedade. Eu sei que não é simples, talvez é mais fácil você fazer alguma coisa, mas Deus te fala: descansa, irmão, calma, olha para mim, respira aí, faz, calma, vai dar tudo certo para você. O Senhor te diz aqui: irmão, eu vou cuidar dessa situação, eu vou cuidar desse casamento, eu vou cuidar desse problema, eu vou cuidar de você, porque eu sou o seu pastor, diz o Senhor, e nada vai te faltar. Eu sou aquele que te supre. O leão, o ladrão, que é o leão, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para você ter vida, e vida em abundância. E não vai ser uma vida medíocre, vai ser uma vida abundante, de provisão plena. Essa é a promessa de Deus para você. Cristo conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Então qual que é o caminho para vencer o leão? Primeiro, lança sobre ele a sua ansiedade, sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Põe a mão no seu peito e fala: Senhor, hoje eu lanço sobre Ti
toda a minha preocupação, a minha ansiedade, eu jogo na cruz, a cruz de Cristo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e vai cuidar sempre. Aleluia. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. Mas agora, algo ainda mais profundo que eu preciso mostrar a você nessa questão do rugido do leão. Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 12, diz algo que exige uma percepção espiritual. Quando eu falo de Benaia ter entrado na caverna no tempo da crise, ele se deparou com o leão. Isso acontece comigo e com você. Então esse leão, ele muitas vezes, ele vem através de um sentimento, de uma postura que é a justiça própria, é um leão, essa ansiedade, né? esse medo, mas ele vem também através de uma crença errada. Esse leão também se manifesta através de um conceito errado a respeito do próprio Deus, porque Satanás vem como um leão, ele se disfarça, ele imita, ele é um impostor, ele imita um leão. Então ele está imitando quem? O verdadeiro leão. Quem que é o verdadeiro leão? Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha só, em Provérbios, o rei Salomão diz: a ira do rei é como o bramido do leão. Quando Satanás, escute isso, ele ronda a sua vida na sua caverna da alma e ruge como leão, sabe o que está falando? O rei está irado com você. O rugido do leão é uma acusação, uma condenação na sua mente, uma crença equivocada de que Deus está irado com você. Então ele te lembra todo dia que você não cumpriu tudo que você deveria. Você está em falta, tem alguma coisa faltando, está devendo. Deus não te abençoou porque tem alguma coisa errada, tem uma brecha na sua vida. Irmão, olha para mim, essa teologia da brecha é um inferno. Já viu falar na teologia da brecha? Tudo é uma brecha. O cara bate o carro, aí alguém fala: é brecha. Onde está a brecha? Já procurou a brecha? Aí você sai vivendo procurando brecha. Isso é o inferno na vida do homem, irmãos. Fala comigo, não tem nada de brecha. Diga: Jesus já tampou todas as minhas brechas. Lá na cruz ele me lavou completamente, não tem mais brecha. Olha para mim, em Cristo eu fui aperfeiçoado, ou seja, eu fui feito perfeito, então não tem mais buraco em mim, não tem brecha nenhuma, porque ele já cobriu tudo. Eu fui coberto pelo sangue do Cordeiro, a pele do Cordeiro me cobriu, então não tem brecha nenhuma. É incrível. E tem gente tão cruel, que às vezes o filho adoece, uma criancinha tem câncer. Acontece sim, nesse mundo caído tem coisas que nós não entendemos, não sabemos explicar, mas a crueldade é muita, que o crente carnal, legalista, ele chega para o pai e fala: você já fez uma avaliação na sua vida? Por que será que o seu filho adoeceu? Onde está a brecha? Irmão, olha para cá, não aceita isso na sua vida, jamais. Jesus já tampou todas as suas brechas. Fala para o seu irmão: as suas brechas foram tampadas por Cristo lá na cruz. Se você é lavado e remido no sangue, não tem mais essa de brecha na sua vida. Rejeita essa teologia da brecha. Mas o diabo, ele faz isso. Ele vem como um leão bramindo. E o que é o bramido do leão? Deus está irado com você, porque a ira do rei é como um bramido do leão. Ele lembra você que Deus está irado. Ele mostra para você que Deus não está satisfeito, tem alguma coisa que Ele está te punindo. E tem uns sujeitos por aí, que até a chuva em Belo Horizonte agora é culpa de Deus e culpa da igreja. O vírus que surgiu não sei aonde, é Deus trazendo juízo. Ei, pelo amor de Deus. Belo Horizonte chove, inunda tudo, agora Deus está trazendo juízo sobre a cidade. Olha para mim, isso não é juízo de Deus. Nós não estamos mais no tempo do juízo, nós estamos no mover, na dispensação da graça. Vai chegar o tempo que o juízo vai vir, mas nesse tempo você não vai estar mais aqui. Aí é o juízo de Deus sobre aquele que não recebeu, mas você que recebeu, nós estamos no tempo da graça. Agora é tempo, não é pregar juízo de Deus, é pregar amor de Deus pelos perdidos.
Agora é o diabo tentando rugir no ouvido dos outros, nas cavernas da alma, dizendo que o rei está irado, mas não é verdade. A ira do rei já foi saciada lá em Cristo Jesus na cruz. Sim, ele estava irado um tempo com você, por causa do pecado, mas lá Jesus na cruz, ele removeu a ira. Agora é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para morrer no seu lugar. Nós não temos mais o tempo do juízo, não da ira, é o tempo do amor de Deus. Então para de ficar pregando juízo, prega o amor de Deus para aquele que está ferido. Tem alguém vivendo uma catástrofe, fala que ali Deus pode transformar aquela situação em bênção. O juízo um dia vai vir, mas o dia que o juízo vier, nós não estaremos mais aqui, a igreja vencedora não estará mais aqui. Quem estará comigo lá nos ares? Se você fica sabendo, você vai ser guardado desse juízo também, mas não vai ser guardado do anticristo, ele vai te perseguir. Mas eu vou deixar um vídeo gravado, se você ficar, vai passar aqui, você vai saber o que você deve fazer. Quem diz amém a isso? Poucos, né? Poucos. Aleluia, estou preparando, vou pregar sobre os julgamentos, você vai entender um pouco sobre isso, como que, mas se você ficar, você vai ainda ter uma chance, fica tranquilo, não apavora não, vai dar certo. Olha para cá, pastor, Benai então teve que enfrentar esse leão. Sim, no tempo de crise, vão revelar leões, crises revelam leões, mas por que eles revelam? Para mostrar a você que você pode vencê-los, você pode matá-los, e agora você vai sair daqui com uma unção de matador de leão, irmão, porque quem mata leão, ele está habilitado para matar gigantes. Só se mata gigantes depois que você matar leões, e muitas vezes você quer enfrentar uma situação, você está com aquele leão rugindo dentro de você, que Deus está irado. Eu vou te dizer, Deus não está mais irado com você, Deus agora te ama, Ele quer o seu bem, porque Jeremias 29:11 diz, porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, eu tenho planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Deus está sonhando coisas boas para você, Deus está pensando, como que eu posso abençoar o meu filho essa semana, como que eu posso fazer algo bom para ele, e você fica dando ouvido ao leão. Mata esse leão hoje. O leão não é o seu patrão, o leão não é o seu cliente, o leão não é o seu emprego, nem a sua esposa. O leão é essa voz que fala no seu ouvido que Deus está irado. Não, Deus está em paz com você. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora Deus está em paz com você. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, Deus está em paz com você. Digo, o rei não está mais irado. Diga aleluia a isso, irmão. A ira de Deus não vai mais ser dirigida aos filhos, não pode mais, porque toda a ira já foi satisfeita na cruz. Lá na cruz, a ira de Deus foi descarregada como um raio em Cristo, e quando aquilo foi feito em Cristo, Ele levou a ira. Agora só tem o amor. Nós estamos no tempo do amor. Lembra disso. Lembra disso. E esse rei irado muitas vezes te impede de você desfrutar. Então não dê ouvidos mais a esse rugido do leão. Eu concluo dizendo, volta lá por favor em Provérbios 19:12. Como rugido, a ira do rei é como o rugido do leão. Essa parte já venceu. O dia que você matar esse leão, você experimenta a segunda parte do versículo. Enquanto o leão estiver rugindo, você não tem como passar a segunda parte do versículo. Mas o dia que você matar esse leão que ruge, a crença de que Deus está irado com você, o dia que você mata isso na sua vida, dentro da sua caverna, você se abre para a segunda promessa. Levante a sua mão, essa é a promessa de Deus. Mas o favor do rei é como o orvalho que desce sobre a cabeça daqueles que creem no amor e no poder de Deus. O leão não está mais irado com você. Na verdade, o favor de Deus agora está liberado sobre você. Levante a sua mão, tem favor de Deus para você hoje, irmão. Pode aplaudir, tem favor de Deus para você. Tem favor hoje aqui, aleluia. Leões vão morrer, aleluia.
Isso que fez de Benai um valente. Não foi a sua força, não foi a sua habilidade, não foi só a sua armadura, porque ele estava com um cajado. Isso aqui dá outra pregação. Ele matou com um cajado. O cajado aponta para um ministério pastoral. Cada crente é um ministro. O dia que você está cuidando de ovelhas, você não tem que estar armado. Essa armadura não é armadura natural, é armadura espiritual. O coração daquele que serve ao Senhor e ao seu reino, ele mata qualquer gigante, irmão. A Bíblia diz que ele entrou ali, matou aquele leão, e depois que ele saiu da caverna, veio um egípcio. Egípcio aponta para o mundo, para um conceito humano, mundano. Aquelas crenças equivocadas vieram sobre ele, mas agora não tinha mais leão dentro dele. Agora tinha uma fé no leão da tribo de Judá. E ele pôde então matar os gigantes. Quero declarar, hoje você vai sair daqui, não vai ter nenhum leão mais morto dentro de você, vivo dentro de você. Você é um matador de leão. Diga, eu sou matador de leão. Quem mata leão, mata gigantes. É isso. E Apocalipse, capítulo 5, verso 5, é isso? A palavra de Deus diz, e disse-me um dentre os anciãos, não chores. E eu te digo a mesma coisa, irmão, para de chorar, não precisa mais chorar. Não precisa mais estar preocupado, ansioso, temeroso. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que também matou o leão, ele venceu para abrir o livro e romper com todos os selos que prendiam você. Hoje o leão da tribo de Judá está aqui para dar a você a força do leão. Eu termino dizendo isso, irmão. Benaia foi um valente. Ele se assentou junto com os 3. E o que fez dele um valente foi que ele também teve a disposição de enfrentar os seus leões. Justiça própria e a crença errada de que Deus está irado contra você são leões que precisam morrer na sua vida. O dia que isso acontecer, o favor do rei vai ser liberado na hora. Esse favor está disponível agora para você. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos agora ter um tempo de oração para matar leões aqui. Quantos querem matar leões aqui nesta noite? Quantos querem calar o rugido do leão aqui? Diga amém. Quero convidar você a pôr a mão no seu coração, a fechar os seus olhos. Se você tem lutado contra a sua vontade, a sua justiça própria, na caverna da sua vida ainda tem escondido resquícios ainda dessa justiça que procede da lei. Pela fé em Cristo você pode aniquilar isso agora. Como? Se humilhando, se quebrantando diante do Senhor. Fala com Ele, fala, Senhor, eu quero me quebrantar diante do Senhor. Diga, Senhor, me arrependo do meu orgulho, dos meus conceitos e preconceitos errados. Vai orando, de maneira simples, mas de muito sincera. Diga, Senhor, me perdoa pela minha arrogância, pela minha soberba, pelo meu coração altivo, diante dos irmãos, na minha casa, no meu trabalho, e principalmente diante do Senhor. Diga, hoje eu me rendo a Ti. Coloco o meu coração quebrantado e contrito. Fala, Senhor, eu não quero mais deixar esse leão viver dentro de mim. Diga, e hoje pela fé, usando as armas da fé, como Benaia, eu mato esse leão dentro de mim. Ele não vai mais rugir aos meus ouvidos. Diga, eu me quebrando. Diga, Pai, me ajuda nesse processo. Me mantém humilde, simples. Hoje eu quero abrir mão da minha justiça própria, os meus méritos, merecimentos. Pai, eu quero declarar que não passam de trapos de imundícia. Vai orando, Deus vai te dando palavras nessa hora. Senhor, hoje eu quero abrir mão dessa justiça que procede da lei.
achar que eu mereço algo, que o Senhor me deve algo, que as pessoas me devem algo. Não, hoje eu faço calar esse leão dentro da minha vida. Declaro, Pai, que eu me rendo, eu me entrego. Diga, eu desisto de mim mesmo, eu desisto das minhas próprias forças, eu desisto de tentar conquistar o teu amor, eu desisto de tentar lutar pelo teu favor, de merecer. Diga, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu mereci a morte, eu mereci o inferno, mas hoje pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu grande amor que nos amou, eu que estava morto no meu pecado, o Senhor me amou com amor eterno, e hoje eu creio e recebo nesse amor. Pela fé eu recebo isso hoje, em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos, mas de mãos levantadas. Diga, eu creio no amor de Deus. Diga, eu creio que Ele me ama, que eu sou filho amado, que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele revelou o seu amor por mim. Agora diga bem forte, e hoje eu faço calar o rugido do leão. Diga, a ira do rei. Diga, Deus não está mais irado comigo. Diga, eu não estou debaixo da ira, eu estou debaixo do amor. Agora diga, Satanás, cala-te. Diga, faz calar o rugido do leão que ronda ao meu redor. Diga, no Senhor eu sou indevorável. Diga, eu estou debaixo do amor, e hoje eu mato esse leão, em nome de Jesus. Se você é amado, de mãos levantadas, declare a sua identidade. Diga, eu sou amado de Deus, Ele me ama tanto, tanto, tanto. Oh, Ele me amou de tal maneira, e hoje eu me coloco debaixo do favor, eu me coloco debaixo da provisão, eu me coloco debaixo do favor do Rei. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Diga isso pro seu vizinho, fala para ele, irmão, seus inimigos cairão. Profetiza na vida dele. Segura na mão dele. Vamos cantar isso juntos. Levante a mão dele e diga: